na sexta-feira, 8 de agosto. Preparação para o Enem. SESC oferece palestras gratuitas sobre o exame. No especial do Dia dos Pais, a história emocionante de um casal que adotou uma criança. Cláudio Ferreira traz dicas para os papais ficarem no estilo. No quadro Fala Doutor, as orientações médicas sobre coração crescido. A gente convida você a um passeio pela história da escrita. Notícias da Gente começa agora. A unidade do SESC do Centro de Fortaleza oferece palestras gratuitas sobre o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Os encontros acontecem 2 vezes ao mês e são direcionados tanto aos estudantes como aos pais e a toda a comunidade. Os detalhes na reportagem de Renata Paiva. Prova de vestibular é sempre uma tensão. Todos os anos, milhares de pessoas tentam ingressar na faculdade e adquirir uma graduação. Não é nada fácil. Para tentar ajudar, um grupo de professores criou há 6 anos o Literarte, quando a arte dialoga com o Enem. O projeto Literarte surgiu há 6 anos, com o objetivo de criar um espaço social, democrático, aqui no SESC, para discutir temas relacionados ao vestibular. Inicialmente, o objetivo era discutir obras do antigo vestibular da UFC, no formato anterior, em que se discutiam obras literárias, e aí com as mudanças do cenário educacional brasileiro e com a inserção do Enem como vestibular das universidades federais, o SESC se adaptou e aí surgiu então o projeto Literarte. Ao longo desses 6 anos, então, a gente tem trabalhado aí temas de todas as áreas, especificamente para o público que vai tentar vestibular. As aulas, além de adotarem um formato diferente das convencionais, são gratuitas. O público-alvo é constituído basicamente dos usuários do SESC, os comerciários, alunos da escola pública e usuários em geral, Comunidade de um modo geral, pais que desejam se inteirar um pouco sobre o que é o Enem para dar uma força aí psicologicamente com os alunos, professores que desejam também se inteirar dessas discussões, mas basicamente os comerciários, usuários do SESC e os alunos da escola pública. Os encontros acontecem no SESC Centro, nas 2 últimas segundas-feiras de cada mês. Qualquer pessoa pode chegar ao local e assistir às aulas. O mais interessante do projeto é que nós trabalhamos no formato de palestras, de 18 às 21 horas. A cada mês, 2 palestras, com temas das áreas centrais do Enem. E por fim, nas vésperas do Enem, ali em novembro, uma semana inteira com um curso de véspera com formato de revisão para discutir atualidades e o que tem de tendência para a prova do Enem de 2014. Ao longo desses 6 anos, 11 mil alunos já passaram pelo curso. Eu conheci o Literarte através da minha mãe. Ela se informou pela TV e aí escreveu a gente, me disse e eu vim com minhas amigas. Agenda Cultural. No bairro Dionísio Torres, um museu reúne manuscritos, canetas, penas, máquinas de escrever e prensas tipográficas. São 1.400 peças reunidas pelo economista José Luiz Gomes Moraes. Ele levou cerca de 10 anos para formar esse acervo. Inclusive viajou por vários países até reunir todo esse material. É um acervo impressionante, né, Jonas? É impressionante. São milhares de objetos, Juliana. Como você disse, canetas, máquinas de escrever, tipógrafos, que é uma coisa que se usou 1.400 e quando começou a prensa, a comunicação através de jornal impresso, e é um trabalho apaixonado, com certeza. Ele é uma pesquisa muito árdua que ele implementou e o resultado a gente vai poder ver na matéria a seguir. E um detalhe interessante é que ele não contou com a ajuda de ninguém para fazer esse levantamento histórico. Foi sozinho mesmo. Acho que desde pequeno ele gostava mesmo, E o gosto vem, Juliana, muito também pelos pais. A mãe dele era professora e tem uma sala no museu que é toda reservada para a lembrança que ele tem da mãe, que com certeza também tinha uma paixão muito grande pela escrita, por ser professora, ajudou muitas pessoas a ler e a escrever. E nesse acervo todo, o que mais te chamou a atenção, Jonas? Juliana, acho que justamente essa questão do tipógrafo, porque nós jornalistas temos muito essa questão histórica e estudamos lá quando Gutenberg começou a imprensa, e eu vi um tipógrafo enorme lá, bem rudimentar. A gente vê que era um trabalho também bastante árduo no começo para imprimir os jornais, e está bem no começo do museu também, por ser tão antigo. Então acho que foi o que mais me chamou a atenção. Então tá aí, tá feito o convite para você conferir o Museu da Escrita, vale a pena. Vamos acompanhar a reportagem.
Quem vai nos apresentar o local é a Glenda, funcionária do museu há mais de 1 ano. Logo no início, ela nos revela que a ideia é que cada visitante faça uma viagem pela história da escrita, desde o início da técnica. Glenda, por que o Museu da Escrita, o primeiro ambiente tem várias pessoas ali, a gente percebe que é uma coisa pré-histórica, mas não estou vendo com ninguém com caneta nem com papel. Por quê? Verdade, Jonas. A gente começa pelas pinturas rupestres, primeira forma de comunicação escrita. E por aí vai, durante o museu, a gente vai vendo a visita, vai passando por várias salas interessantes, contando essa história. As primeiras salas do museu remontam o início da escrita, desde os egípcios até a invenção da prensa móvel. Somente no século XVIII que a máquina de datilografar foi inventada, uma das grandes revoluções da escrita. Antes da máquina, era escrito tudo à mão, né? Então você imagina que as pessoas podiam ter uma máquina de impressora também, né? Você escrevia e já saía tudo escrito, principalmente para quem, por exemplo, fazia um documento importante. Então criou mais credibilidade também, né? No Brasil, inclusive, ela é atribuída, a invenção, a um padre brasileiro. Esse padre, ele fez o protótipo da máquina de escrever, só que ele não patenteou. Então, conta-se na história que um americano chamado Henry Mill pediu a patente da rainha da Grã-Bretanha e ela cedeu a patente para ele. E foi justamente essa tecnologia já esquecida que mais chamou a atenção de Guilherme, de apenas 12 anos. De todo o museu, o que você achou mais interessante? A máquina de escrever. Por quê? Porque ela é diferente do computador. É, sim, bem interessante porque assim, o aluno, né, não só o aluno como também nós pais, relembramos, né, e eles ficam também sabendo da origem da escrita, né, de como tudo começou. Por isso que realmente é muito importante virem aqui, virem ao museu, para poder dar importância, né, da escrita. São mais de 10 espaços com cerca de 1.400 peças contando a história da escrita, mas o museu tem projetos de se expandir ainda mais. O museu está até em constante mudança, né? Até para a gente acrescentar mais objetos relacionados à evolução da escrita. Só que a gente está com um projeto também de ampliação do museu. A gente quer fazer um auditório, uma biblioteca, um espaço também para os visitantes, né? Outra ideia que a gente tem também é um projeto para até pedir apoio do governo do estado, devido à importância que o Museu da Escrita tem não só para Fortaleza, né? Mas para o Brasil todo também. Na última reportagem do especial Dia dos Pais, a gente mostra uma história emocionante de um casal que não podia ter filhos e resolveu adotar uma criança. Foi aí que algo inesperado aconteceu, mas o amor desse pai e dessa mãe superou as dificuldades. Por isso, neste domingo, eles têm muito o que festejar. Tchau, tchau. Ama? Ama. Papai. Papai. Um presente de Deus. Assim, Sara Luiza é considerada por seus pais. A impossibilidade de gerar um filho foi o grande pesadelo de Arineudo Alves e Marta Fernandes. Casados há 14 anos, ambos tinham um grande sonho, serem pais. Após 10 anos de tentativas, foram diagnosticados como incapazes de gerar filhos biológicos. Foi então que surgiu a ideia de adotar. Se combinamos, entramos em acordo para a gente ter um filho adotado. E foi uma maravilha nas nossas vidas de ter a Sarinha. E a gente amamos muito essa criança, a gente trata ela como filha, a gente nem se lembra que ela que foi uma criança adotada. A gente tem ela como uma criança mesmo, biológica mesmo. Pai coruja, atencioso e apaixonado. Assim é Arineudo Alves. Para este paizão, não importa como teve sua filha e nem o preconceito das pessoas. O dia mais emocionante para ele foi quando a segurou pela primeira vez. E para mim foi
a coisa mais maravilhosa da minha vida, porque toda vida que eu me entendi por gente, que eu ia me casar, que eu ia construir uma família e aconteceu isso que eu não poderia, no casamento não poderia ter uma criança biológica, e o meu sonho foi de realizar de uma criança adotiva, de ser pai de uma criança adotiva. A esposa se emociona ao falar da relação de pai e filha. Bem, Alberto, o Erideu do pai é um super pai. Um pai dedicado a Sarinha, um pai amável, um pai carinhoso, um pai muito brincalhão com a Sarinha e que a Sarinha se diverte muito com o pai. O nosso entrevistado arriscou uma mensagem aos pais que se encontram no mesmo processo que ele anos atrás. Eu sou feliz e você que está mesmo passando a mesma situação que eu passei, adote uma criança. Realize o sonho de uma criança ser feliz. E que mais um ano Deus tem nos concedido de passar esse Dia dos Pais juntos. E que nesse dia Deus venha abençoar ele mais e mais. E quero dizer também que eu amo muito, que ele para mim tem sido muito especial, muito importante. E que Deus venha abençoar ele mais e mais. E que ele realize o meu sonho, que é de adotar mais uma criança, quem sabe, né? No estilo. E por falar em Dia dos Pais, Cláudio Ferreira traz hoje dicas para os pais ficarem no estilo. Então é bom ficar atento ao que está na moda e o que combina mais com você. Para os filhos é a chance de descobrir o presente ideal para dar ao papai. Olá, para você que está em casa acompanhando notícias da gente no estilo, já está no ar e hoje o nosso assunto é Dia dos Pais. Você já escolheu o look adequado para ele? Sabe quais são aí os truques para disfarçar as imperfeições e salientar o que ele tem de bonito? Pois confere no estilo de hoje que você fica sabendo de tudo isso. Diego, a gente passa agora para ver o primeiro look do Dia dos Pais. Fala um pouco pra gente aqui dessa aposta. Pronto, a gente apostou nesse look para um pai moderno, que é antenado em moda. E a gente apostou em duas tendências, que é o esportivo, que vem nessa referência do numeral na camiseta, e o color block, que é essa brincadeira de cores, esse jogo de cores, que é a bermuda com um tom de laranja e a blusa verde. Para quebrar isso tudo, a gente apostou em um slip, um tênis mais básico, para não ficar todo muito colorido. Agora, o bacana desse tipo de look, né, Diego, é que a gente pode desmembrá-lo todo e compor outros looks em cima desse. Exato, a partir desse look você pode compor vários, assim. Você pode apostar num tom sobre tom com a bermuda que fica bacana, com camisaria, com polo. E a blusa também você pode apostar numa bermuda jeans, uma calça jeans, enfim, vai formar um outro look totalmente diferente. A segunda aposta é uma t-shirt com jeans black, que ele já fica também bem arrumado. Só que você contrapõe para não ficar o arrumado com o arrumado. Faz esse jogo para dar uma descontraída. Aí eu coloquei essa t-shirt com degradê e esse jeans black, que é bem versátil também. Para compor o look eu coloquei um sapatênis. E o degradê é bacana, né, da t-shirt, porque dá uma leveza no black da bermuda. Exato, quebra o peso que tem a bermuda. Se você colocar com a camisaria, já vai ficar mais formal, vai ficar um look pesado. Já com a t-shirt com degradê, já dá essa cara de verão. Esse look aqui, ele é um look muito versátil, ele atende a muitos públicos. Nessa versão que eu montei, ele tá com algumas referências. Tem a camisaria que é básica, porém essa camisaria tem esse frisozinho que já dá uma diferenciada, dá um ponto diferencial no look. Tem a dobra na manga, que também é uma aposta para o verão. É um hit que tá todo mundo usando. E essa mesma dobra na calça. Ela dá aquela encurtada e deixa o look mais descolado. E isso com o dockside casa perfeito, que é esse sapato com o cadacinho na frente. Ele casa perfeito, essa aposta. Diego, fala pra gente um pouco dessa história aqui da barra dobrada, que é uma tendência que tá aí super forte, mas o homem cearense, ele já aderiu? Ou ainda existe um pouco de resistência? Pronto, o homem cearense ainda ele é um pouco travado na questão de tendências. Você já vê na rua a calça dobrada, mas às vezes não tanto.
Aqui a gente colocou para fazer realmente uma aposta de tendência. Mas você pode dobrar umas 2 vezes, só ficar aquela barrinha, só o detalhe, e fica um look bem legal. E fala aqui pra gente, Diego, dessa camisa. Essa camisa pode favorecer e desfavorecer que perfil? Pronto, essa camisa ela fechada, você não corre nenhum risco, é uma camisaria básica, simples. Porém, você que é gordinho, você pode dar aquela disfarçada, que seria abrindo aqui a peça, já ganha um ar mais descolado e cria essas 2 listras, que é a que eu havia falado. Essas 2 listras que visualmente ela vai lhe emagrecer. Bom, você que está em casa, gostou das nossas dicas de hoje, eu tenho certeza. Diego, muitíssimo obrigado. Obrigado, Cláudio. Imagina, não esquece que quarta e sexta a gente já tem encontro marcado, hein? 12h30, com reprise às 8 da noite. Eu tô aqui esperando por você. Até lá, tchau. Fala, doutor. Falta de ar e fraqueza ao realizar pequenos esforços são sintomas da cardiomegalia, mais conhecida como doença do coração grande. Esse é o tema de hoje do quadro Fala, Doutor. Hoje o quadro Fala, Doutor vai tratar sobre o tema que é totalmente conhecido de você e de grande parte da população como coração crescido, só que ele tem outro nome que é cardiomegalia. E para tratar sobre esse tema e tirar todas as suas dúvidas, nós vamos estar contando com a ajuda da doutora cardiologista Ana Lúcia de Sá. Doutora Ana Lúcia, gostaria que a senhora falasse um pouquinho para a gente o que seria exatamente essa doença que é popularmente conhecida como coração crescido. Ok. O coração crescido, a cardiomegalia é o aumento das cavidades do coração, né? Nosso coração ele tem um tamanho específico, ele tem um diâmetro normal. Quando esse diâmetro está aumentado, quando esse coração está aumentado de tamanho, é a cardiomegalia, tá certo? Que pode ser causada por diversos fatores. Ela pode ser o que a gente chama de idiopática. Muitas vezes nós não descobrimos a causa. Pode ser causada até por uma virose. Já vi relatos até de casos de dengue com cardiomegalia, né? Virose. Ela pode ser causada por lesões em válvulas do coração, que são estruturas internas do coração. Pode ser causada pela hipertensão, muito frequentemente quando não bem tratada e bem conduzida, pode levar ao aumento do coração. Doenças da obstrução das artérias do coração, chamadas de as coronárias, aí a gente chama de miocardiopatia isquêmica, né? Então são várias causas, uma constelação de causas que pode levar a miocardiopatia. Pós-parto, a gente chama, o periparto, o pós-parto também pode vir a acontecer. Então, assim, para dar continuidade a esse tema, vamos então ver a nossa primeira pergunta da nossa comunidade de Caucaia para ver. Doutor, o que pode fazer o coração crescer tanto? O que pode vir a fazer o coração crescer tanto são situações em que o paciente, por exemplo, se ele tiver uma hipertensão que não foi bem tratada e bem controlada, esse coração ele pode vir a crescer. Imagina o coração ele ficar todo o tempo sobre uma pressão tão elevada, batendo, então vai causar estresse, vai causar problemas, esse coração vai crescer, ok? Ou então o paciente ter, o que eu falei, né, uma lesão de uma das válvulas dentro do coração, quando exatamente uma válvula que causa sopro, quando não bem conduzida, não bem diagnosticada, ela pode levar esse coração a crescer, porque ela pode causar uma sobrecarga muito grande ao coração. Ou então o paciente tem alguma alteração que ele já nasceu com ela, que não foi diagnosticada, e também causar uma sobrecarga a esse coração. Como é que eu sei que eu posso estar com esse problema? Nessa situação em que eu tenho aumento do tamanho do coração, o coração sobrecarregado, os sintomas, eu posso dizer que há uma constelação, existe uma progressão. Existe desde o paciente que é assintomático, ou até o paciente que é extremamente sintomático. Então, o paciente pode ter um cansaço, uma falta de ar, há um esforço grande, como, por exemplo, subir um alto. Se ele não for bem tratado, bem conduzido, ele passa a ter esse cansaço, essa falta de ar, há um esforço moderado, como, por exemplo, uma caminhada, né? Isso pode progredir a um esforço habitual. O paciente diz, como toma banho,
quando faz suas atividades habituais, ele cansa, até que ele chega ao repouso, onde ele está sempre cansado, sempre com falta de ar, referindo tosse, não consegue dormir à noite, porque não consegue se recostar na cama, porque quando ele deita na cama ele piora. Além desse sintoma de cansaço, ele pode sentir empachamento, porque causa uma congestão no fígado, ele pode sentir o aumento do tamanho da barriga, pode sentir inchaço das pernas, e isso é progressivo. À medida que o coração vai ficando mais sobrecarregado, como eu citei as causas previamente, os sintomas vão aumentando. Doutor, coração crescido, tem cura? A cura de uma cardiomegalia vai depender muito do momento em que é feito o diagnóstico. Por que se hoje falar tanto em transplante cardíaco? Porque não foi dado o diagnóstico no tempo adequado. Então, tudo existe um limite. Então, assim, como eu mostrei, é uma doença progressiva. Se eu não curo adequadamente a hipertensão, não trato adequadamente, se eu não faço a correção da lesão da válvula do coração, se eu não corrijo a doença que está obstruindo a artéria, então chega a um ponto que o coração não tem cura, né? Aí só um transplante cardíaco. E para você que acompanha o quadro Fala Doutor, até a próxima. Emprego Aqui. O setor de beleza está à procura de profissionais para contratação. A Casa do Trabalhador seleciona cabeleireiros e manicures. Tem oportunidade também no comércio da região metropolitana, por exemplo, para empacotador. Para participar da seleção, é só comparecer à Rua Coronel João Licínio, número 477, no centro de Caucaia. Fique por dentro. A dica de utilidade pública de hoje é o número do Centro de Zoonoses, 3131 7847. E para acionar a perícia do Detran em caso de acidente, é só discar 154. O programa de hoje terminou, mas eu espero você segunda-feira para falar dos assuntos que movimentam a região metropolitana. Aproveite bem o fim de semana. Tchau! Terra queimada de fogo, vento que vem lá da praia, atiça a chama de novo, orgulho de um povo. Eu sou de Caucaia. Eu sou do mar, sou da serra, sou fruto da terra, também sou sertão. Dunas de areias, lagoas, Caucaia é a dona do meu coração. Nosso lugar tá crescendo, tem gente chegando pra nos visitar. Beleza que encanta o mundo, Caucaia é a joia do meu